Olá, amigos da JPTV, já está no ar mais uma edição do Debate Grenal, sempre em alto nível, aqui na JPTV. Kevin Weisman representando o Grêmio. Tudo bem, Kevin? Tudo bem, vamos lá, vamos para mais um debate com meu amigo Rogério. Nosso amigo Rogério dos Santos, Birita. Tudo bem, Rogério? Tudo tranquilo. Aliás, o Birita veio em função daquela personagem criada pelo Carlos Nobre, é isso? Isso. Certo. Que era um colorado fanático, né? O Colorado só aparecia na quarta-feira. Só na quarta? Dava o jogo nos domingos, assim, independente. E aparecia o Birita, né? E ele só aparecia na quarta, daí ele dizia que tinha ido no Dr. Guarneiro, tinha tentado dar bebida velha, cara cheio de dinheiro, foi dar um troço de 24 anos, um tal de whisky. Eu digo, não, sério, qualquer trago fino aí tá bom. Tu sabia dessa história, do apelido dele? Eu sabia da história do Birita, que é antiga, mas eu não conhecia o personagem porque eu sou um pouco mais novo que o Rogério, então eu não sabia bem dessa... Certo. Saudoso Carlos Nobre, né, que era um chargista da Zero Hora, que depois ganhou um quadro na TV Gaúcha. Tinha TV Gaúcha. Ele era o principal, né, principal colunista da... Ele escrevia onde que o Paulo Santana hoje divide a coluna. É verdade. Bom, estamos aqui para falar sobre dupla Grenal. Tivemos jogos no meio dessa semana, na quarta-feira, 2 jogos muito complicados, tanto para a Inter quanto para o Grêmio. Vamos começar com o lado azul aqui, o meu lado azul. A informação que chega hoje, estamos gravando o programa na sexta-feira, é que o Douglas até pode estar sendo dispensado pelas fracas atuações. Já se esperava isso, né, Kevin? O Douglas era uma aposta barata e eu acho que válida, né? Se está sendo dispensado, não acredito que seja somente pelos jogos. Eu acho que, mesmo não acreditando que vai melhorar muito, acho que é cedo para simplesmente dispensar, a não ser que tenha algum outro tipo de relacionamento interno, aquelas coisas que não vêm a público. Às vezes pesa muito isso. Né? Às vezes pesa, de repente, um desinteresse, alguma coisa que eles estão vendo que realmente o cara não vai vingar. O fato é que no último jogo contra o Aimoré, o Lincoln, com 16 anos, entrou bem. Eu acho um pouco temerário jogar em cima dele toda uma responsabilidade de substituir ou já entrar de cara, mas o fato é esse, ele entrou bem melhor que o Douglas, né? O time no primeiro tempo esteve bastante mal, em várias posições, várias situações. A aposta em 2 centroavantes era, na minha opinião, uma aposta válida, mas quando tu tinha Barcos e Moreno, que eram 2 centroavantes que foram dos goleadores do Campeonato Brasileiro ano passado, no momento que tu não tem esses 2 goleadores, que eram 2 goleadores evidentes, eu acho que não cabe deixar o Coelho e o Moreno. Eu acho que está na hora de botar um velocista, que é o Everton, né? E deixar o Moreno jogar algum tempo, para ver qual a resposta que vai dar. Certo, Rogério, o Inter estava ganhando de 3-0, acabou levando 4, se não é o Sacha fazer um quarto, o Inter acaba perdendo, né? Não, também nem tanto. Chegou a estar 4-2 o jogo. Mas é assim, eu acho que o ataque, né, fez o que tinha que fazer, né, mas eu não gosto do tipo de jogo, jogar com 3 atacantes. Eu acho que nós não temos estilo, principalmente o time que está se preparando para a Libertadores, não pode jogar com 3 atacantes, né? Sem ter aquela segurança atrás. Né? Os zagueiros ficaram muito desguarnecidos. Nós jogando com 2 zagueiros muito lentos e pesados. Né? Aconteceu o que tinha que estar. Botava a bola na área, né? Quando o goleiro não pegasse, né? Era perigo de gol ou gol. O que aconteceu certo. Foi isso. Eu acho que tem que ser bem avaliado essa questão tática do time, né? Projeto, que o Diego Aguirre quer do Inter. Né? Eu acho que só o Hever não é a solução, que todo mundo diz, quando o Hever entrar, não. A zaga está desguarnecida e, como todos nós sabemos, o atacante sempre é muito mais ágil que o zagueiro. O zagueiro sempre é grande, forte, e o atacante é habilidoso. Sempre tem a vantagem de tiver. Se não estiver protegido, é aquele que vai pro choque e outro que rouba a bola. Isso é o ABC do futebol. Certo, tá certo. Bom, Kevin, tu acha que o Grêmio pode melhorar seu desempenho agora ao longo das próximas rodadas do Gauchão? E também em relação aos times do interior, tu acha que estão mais fortes que nos outros anos ou está na mesma média? Olha, tem me surpreendido, acho que os jogos de Grêmio e Inter provaram isso. Acho que o Grêmio pegou um primeiro jogo contra a União Frederiquense
que era, eu acho que o time que talvez esteja mais modesto, até por estar subindo agora. E os outros times, a gente pode ver pelas contratações que são times que têm muita experiência, eles contrataram muita experiência, jogadores experientes, ex-jogadores do dupla Grenal, ex-jogadores do cenário nacional, que contribuem muito para a experiência dos grupos. E isso acho que vai causar um pouco mais de dificuldade para a dupla Grenal nesse início de ano no Campeonato Gaúcho, tanto para Grêmio e para Inter, né, que estão formando seus times. E quanto ao Grêmio, eu espero que melhore, né? Eu acho que alguns valores dá para aproveitar. Um lateral esquerdo que despontou no último jogo, embora a derrota, eu acho que deve ser observado e deve continuar tendo chances, né? Acho que temos bons jogadores a voltar a jogar na zaga, no meio de campo. Acredito que deva melhorar, mas acredito também que ao passar do Campeonato Gaúcho, detectado as carências, detectado os pontos fortes, os pontos fracos, o Grêmio vai ter que contratar pontualmente alguma coisa assim, algum outro jogador. E o Inter pode evoluir, Rogério? Tem que evoluir, né? Pelo investimento, pela característica, né? Eu já discordo algumas coisas assim, eu acho que o Inter não pode empatar e o Grêmio não pode. Um pouquinho, deixa eu arrumar aqui o lapela do Rogério. Continua falando, Rogério. Eu acho que nem Grêmio pode perder pro Aimoré, com todo respeito pro Aimoré, e o Inter não pode empatar com o São José no Beira-Rio de 4-4. Claro. Não tem como. Mas tu acha que isso é por causa do início de temporada? Pode ser, isso até pode ser uma justificativa. Mas no decorrer do campeonato, ambos os times têm que decorrer. Mesmo a fase laboratória do Grêmio, de usar, mas é muita estrutura em cima de outras coisas. E eu acho que a gente não pode pensar assim. Eu acho que a gente tem que fazer a evolução. Claro que futebol é 11 contra 11, diz alguma coisa. Mas a questão de investimento técnico, preparação, estrutura, não tem como. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria que estava chegando o Paulo Baia. O Paulo Baia vai jogar no Passo Fundo, no Ipiranga de Erechim. É no Colosso da... E ele começou a treinar agora, estava parado, estava fazendo física, estava fazendo um pré-condicionamento em casa, Juí, nas férias, todo mundo. Tem 40 anos. Não, é um baita jogador, sim, mas com todo respeito. A dupla Grenal botou quanto setor, médicos, assim, estrutura para ver, não tem como comparar. Mas eu acho que nós temos que, na parte colorada, nós temos que acertar. Primeiramente, é uma coisa crítica que eu já fiz durante os programas, que eu tinha uma crítica com o Abel, que eu não via um time, não via uma equipe com tática, posicionamento. Esse é o esquema de jogo do time formado. E nos jogos, tanto os amistosos e os jogos do Campeonato Gaúcho, eu vejo o Inter, né, começando de um certo modo, certo esquema, e depois voltando ao esquema do Abel. Né? Parece que é o mesmo treinador ali, né? Isso é uma coisa que me preocupa. Tá certo. Bem, a gente tem visto aí jogos bastante ruins envolvendo a dupla Grenal, o próprio futebol gaúcho, né? Talvez esses sejam os fatores que aí Flamengo e Corinthians estão recebendo cotas maiores, né? Porque a gente vê jogos aí com envolvimento de times paulistas e cariocas e é uma diferença muito grande, né? Por exemplo, assistir o jogo entre o Inter e o Lajadense foi um horror o jogo, né? Como é que tu vê isso, Kevin? Tu acha que os nossos times estão um nível mais baixo mesmo, até para receber cotas menores de televisão? Eu não sei, eu acho que o fato no Rio Grande do Sul que equipes competitivas nós temos Grêmio e Inter, né? Infelizmente não temos mais times, o estado não comporta, né? Comporta bons times no interior que eventualmente, como o Juventude já fez, o Caxias já fez, eventualmente vão ter bons resultados, mas nada de excelente. Em São Paulo tu tem mais equipes, com mais clubes, com condições de chegar e brigar por títulos de expressão nacional e internacional. Então, agora, a cota, essa história das cotas televisivas, e eu acho que pode acabar por gerar um pouco de diferenças significativas nos times por investimento. Daqui a pouco nós vamos ter campeonato paulistas, se for só pela grana, vai ter só paulista e carioca mandando no Brasil, e aí eu acho que perde um pouco a graça também de um campeonato brasileiro, né? Então eu acho que se existem diferenças, elas não deveriam ser muito acentuadas, como aparentemente são agora, né? Tá certo. Bem, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, está tentando gestionar junto aos presidentes de clubes e junto à CBF também a troca da fórmula
do Campeonato Brasileiro, passando dos pontos corridos para o mata-mata, né? Como é que tu vê isso, Rogério? Isso, no meu modo de ver, enfraquece a questão técnica, né? Porque, claro, eu acho que mata-mata muitas vezes dá por sorte. Tu pega, vai e volta, faz uma tática, pega ratão, né? Que Sim. O Grêmio se caracterizou muito na Copa do Brasil com o Filipão, né? E não dá alguma coisa. O último campeonato, a equipe que tinha que merecer foi o Cruzeiro, que foi campeão, né? É bem justo as coisas. Queria até dar um adendo da questão do que foi falado, da questão de cota. A cota maior do Flamengo e Corinthians é por causa do mercado publicitário. O mercado publicitário quer botar a marca aonde que tem um número maior de pessoas. Então vai dar Corinthians, Flamengo, isso aí. Vai ser o polo. A questão, o Kelly falou muito bem da questão do Campeonato Gaúcho em compensação. Tirando os grandes no Rio de Janeiro, o time de Novo Hamburgo, por exemplo, pega qualquer time do Rio de Janeiro, fora Flamengo, Fluminense, Vasco, né, toca de 5 ou 6 a 0. Eles têm piores condições do que nós. Sim. Né? Jogadores de terceira, quarta divisão aqui do Sul que vão jogar lá no Rio de Janeiro. Né? São Paulo é um pouquinho diferente, mas também tem as outras coisas. Olha que o Palmeiras está investindo, né, uma rivalidade, São Paulo está investindo. Então torna-se o campeonato mais aguerrido. Aí também tu vai para Minas Gerais, que também é um polo de futebol. Olha o Campeonato Mineiro lá, que eu assisto quase tudo, fico botando, zapeando para cá e para lá, né? Coisa, tudo que é campeonato, já que eu tenho. Esse tempo fui olhar o Campeonato Mineiro, foi uma decepção, Democrata e não sei o quê, eu digo assim, era babo. Então essa coisa é mais do mercado. Mas é um ponto que pode fazer uma diferença do mata-mata, mas o mata-mata vai ser assim, vai diminuir a nossa questão técnica do futebol. Certo. Guilherme, como é que tu vê a questão da fórmula do campeonato? Eu acho que a fórmula, acho que hoje, como nós temos a Copa do Brasil, seria uma fórmula onde nós teríamos a solução do mata-mata, né? A emoção do mata-mata. Opção mata-mata, Copa do Brasil. Opção técnica, justiça, Campeonato Brasileiro. Então acho que nós atendemos as duas ansiedades. Agora, por outro lado, eu acho muito bacana e eu acho muito válido, mais emocionante, tirando a forma técnica, um campeonato brasileiro com uma final, aqueles jogos de final. É lógico, concordo com o Rogério. Tu tira um pouco, não é só a questão técnica que vai valer, vale um pouco de um jogo, que daqui a pouco uma equipe que foi bem o campeonato inteiro não foi bem num jogo, e isso pode decidir desfavoravelmente a essa equipe. É complicado de decidir, mas eu acho muito mais emocionante um campeonato brasileiro onde tu tenha os jogos de ida e volta, como tem hoje, mas tivesse uma semifinal e uma final, onde houvesse um mata-mata. Eu acho que em termos de emoção é muito mais legal. Só um adendo também, voltando, parece político, dando cheio de adendo e a parte. Mas assim, se tiver aquilo que eu falei de qualidade técnica, de várias equipes no Campeonato Brasileiro, não precisa ser mata-mata, vai ter muito mais emoção, porque vai ter mais resultados disputando, entende? O cara que está em quarto lugar com uma diferença de 2 pontos, não disparando, tem chance de ser campeão. Então, aquele jogo que não vai ser só uma final ou uma semifinal, vão ser várias, que é mais ou menos que a gente baseou isso nos campeonatos europeus. Só que também no campeonato europeu, por causa de qualidade técnica, só algumas equipes que têm mais dinheiro estão conseguindo isso. Desponto, né? É o que se vê agora nessa forma do campeonato aí, como o Kevin falou, da emoção. Se vê nos últimos jogos muita emoção, né? Os times que brigam para chegar aí na zona das Libertadores, aqueles que não querem cair, então não dá para dizer que não tem emoção nessa forma. Não, mas tem emoção, mas a emoção ela está sujeita ao campeonato do ano passado. Nós tivemos uma disputa forte, mas nós tivemos muito campeonato que acabou não tendo essa... Então assim, não é garantida a emoção, né? Tu não tem garantia de que tu vai ter a emoção que nem tu teve no final. Porque às vezes 2, 3 clubes despontam, um já chegou ao campeonato, ganhou o Campeonato Brasileiro muito antes, aconteceram muitos campeonatos assim, né? E aí enfraquece um pouco muitos times, né? Então, nesse ponto de vista, eu gosto aquele envolvimento da final, vai ter o jogo da final, sabe, aquele envolvimento todo eu acho muito bacana. Pelo que eu vejo, essa fórmula que tem de pontos corridos deixa
os torcedores menos exigentes, né? Com uma vaguinha na Libertadores já tá bom. Né? Pois é, também interessante Mais ou isso, menos né? isso, né? Mais ou menos é o que a gente tem. E o time mais baixo é brigar para não cair. Não cair, né? Olha, tô na babinha ali, não, Tô tá bem, né? tranquilo. Consegui um pontinho, tô saindo fora da zona. Isso tá certo. Tá certo, esse é o primeiro bloco do Debates Grenal, sempre em alto nível aqui na JPTV. No segundo bloco, eu vou conversar com o Kervin e com o Rogério sobre o Anderson, essa nova contratação, que o Kervin conhece muito bem. Eu quero saber a opinião do Rogério. Afinal, o Anderson jogou no Manchester, foi muito bem, depois foi muito mal. Bom, enfim, depois a gente fala sobre isso no segundo bloco do Debates Grenal.